Nessa segunda parte do acorde com a FAMECOS, nós trataremos de um assunto muito delicado, que é justamente a legalização da maconha para o uso recreativo. O que acontece? No estado da Califórnia, agora a partir de novembro, vai ser liberado, teve uma lei, que a pessoa pode usar a maconha para uso recreativo. E aqui estamos com os nossos à direita e à esquerda, o pessoal, a Antônia Kovacs, o Matheus, o Lucas e a Jennifer. Aqui do meu lado direito, eles vão ser a favor contra a droga. E aqui a favor. Não. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Seguindo. Um dos maiores argumentos utilizados para a legalização da maconha na Califórnia é que ela já possui a legalização medicinal. Pessoas com glaucoma, com câncer e com AIDS usam a maconha como tratamento. E isso foi comprovado que tem melhorado muito a qualidade de vida dessas pessoas. No caso do câncer, pessoas com câncer que voltam a se alimentar normalmente, ela reduz as consequências da quimioterapia. E, em especial, a questão da Califórnia foi uma questão de impostos. Porque o que acontece? Com a legalização da maconha para uso recreativo, automaticamente se extingue o tráfico de maconha. Não há o gasto com policiais, com combate à criminalidade, até questões de fronteira. Isso tudo se torna muito mais fácil do governo lidar. E Antônia, por favor. Na verdade, eu concorda? acredito que não concordo, e eu acho que por mais que tenha essa visão utópica de que o crime vai acabar, que não precisaremos gastar com policiais e com controle de crime, eu acho que independente da forma de se basear assim, um preço da maconha num nível específico, eu acho que por mais que isso aconteça, sempre vai ter um tráfico por trás, querendo vender por menos, querendo tirar algum tipo de proveito disso, porque digamos que a nossa sociedade não é perfeita e a maconha sempre representou uma grande parte da renda de traficantes, de pessoas marginalizadas. Sim, por pesquisas que nós temos atualmente, justamente, vocês estão alimentando o tráfico. Exatamente. Pois é, mas se nós pegarmos o exemplo da Holanda, por exemplo, a Holanda teve toda essa discussão de não vai acabar com o crime. Realmente, o crime na Holanda não acabou. Porém, na questão das drogas, o que aconteceu? A Holanda legalizou a maconha para uso recreativo. Existem coffee shops, que são lojas especializadas que vendem a maconha para as pessoas. Porém, com a legalização, as pessoas plantam em casa. Os coffee shops não vendem apenas o produto, eles vendem a semente da planta. E o que acontece? Os moradores da Holanda que consomem maconha, geralmente eles plantam em suas próprias casas, não gerando esse dito tráfico por preço menor. Entendeu? As pessoas plantam em sua residência. E existe um controle, não é a legalização ampla, você não vai chegar em qualquer lugar e consumir. Não, você pode consumir na sua casa ou nos coffee shops, que são os locais estabelecidos. Você não pode sair pela rua fumando maconha. E aí, Matheus? Não funciona dessa forma. Eu acho que não se pode comparar essas duas realidades, a holandesa e a brasileira, ou melhor, a europeia e a brasileira. São duas sociedades completamente diferentes, com culturas completamente diferentes. No Brasil, acho que não iria dar certo. Iria se criar uma indústria de comércio de maconha, como existe do álcool e do cigarro, e certamente existiriam propagandas incentivando o uso da maconha, como existe para a cerveja e para o cigarro. Eu acho que isso ia desempenhar um fator que, na verdade, a gente tem, por mais que a maconha seja amplamente usada no Brasil, eu acho que a gente ainda tem aquele limite do bom senso. Tem muita gente que não usa por não ter contato, e eu acho que com esse incentivo do governo, que não, na verdade não é nem um incentivo, é simplesmente um aval para que possa acontecer, eu acho que muita gente que não tem o interesse inicial vai pensar como é legalizado e como as pessoas estão usando, por que não usar? E Lucas, o Brasil tem condições, tem cultura para isso? Talvez tenha, não tem como saber assim sem realmente liberar a maconha, né? É uma cultura mais pobre, talvez, que é a da Holanda, óbvio. Só que é difícil, porque, quanto a Antônia falou, que se liberar vai todo mundo usar, eu acho que não, porque atualmente todo mundo tem acesso à maconha. Da alta classe, baixa classe, todo mundo. E aí quem quer realmente, ela vai usar. Não tem esse problema, esse impasse de conseguir com alguém, entendeu?
É só ter o contato certo que tu vai conseguir. Digamos assim, ó, até mesmo que vocês não considerem a Holanda como um exemplo para o Brasil por ser uma europeia, o que aconteceu quando legalizaram lá? As pessoas teve por um mês um consumo grande, o primeiro mês de vendas, isso balizando nas vendas oficiais, que vem a questão dos impostos, que como nós pesquisamos, se geraria mais de 1 bilhão de euros em impostos, 1 bilhão de dólares em impostos na Califórnia, por a legalização do uso recreativo. Então, assim, os gastos que tu vai ter, digamos, inibindo criminalidade com outras drogas, podem ser totalmente financiados através dos impostos incidentes sobre a legalização da maconha. E tu acredita que os impostos que fossem gerados no Brasil, consequentes da maconha, seriam usados para melhoras? Do jeito que a nossa política anda? Eu acho que se a gente for se balizar pela, digamos, situação moral dos nossos políticos, a gente não vai fazer nada no Brasil, e isso não é somente em relação a drogas. Eu acho que justamente essa questão da legalização da maconha pode dar esse choque de responsabilidade nas pessoas. Olhem, vocês são responsáveis por quem vocês votam, o que vocês comem, o que vocês consomem. As pessoas têm que ser responsáveis por isso. E não adianta nós ficarmos numa política conservadora, que vai sempre se balizar, não, nossos políticos são ruins, logo não iremos melhorar o país. Essa é uma visão totalmente errada. Antônia, por exemplo, dizem que a maconha é a porta de entrada para as outras drogas. Sim, na verdade, dizem que muitos especialistas acreditam que à medida que tu começa usando maconha, que é uma droga que é muito acessível, é uma droga popular entre os jovens, ela acaba te fazendo procurar as outras drogas mais pesadas. Se a gente for balizar por isso, a Holanda, que é um país que tem, mesmo com as drogas não legalizadas, a Holanda tem um alto tráfico de cocaína, de heroína, de outras drogas proibidas, porém, são os países que menos consomem essas drogas. A Holanda é um dos países, oficialmente, tem dados disso, questões de saúde, que a Holanda é um dos países que menos consome cocaína. Sim, mas... Agora, em consequência disso, lá a maconha é legalizada e não é toda a população que consome. Isso é a questão que eu falei anteriormente do boom do consumo. Quando legalizaram, muita gente experimentou. Após 2 ou 3 meses, o consumo da maconha baixou anterior ao tráfico. O consumo com o tráfico era maior do que o consumo pós-legalização. O consumo se reduziu muito, Mateus, e o consumo se restringiu a cada um na sua vida pessoal. Matheus, tu concorda com ela? Eu discordo completamente. Eu acho que não se pode desprezar a consequência no controle motor do indivíduo que fuma maconha. Ele não pode sair dirigindo, ele não pode operar uma máquina. Como é que num país como o Brasil na trabalhador lei, essa lei da Califórnia, ela institui tanto a lei da Califórnia quanto a lei da Holanda e quanto a defesa que o Fernando Henrique Cardoso, nosso ex-presidente, ele está fazendo atualmente, ele fez um documentário ano passado, está fazendo agora. O Fernando Henrique Cardoso é a favor da legalização da maconha. Por quê? Porque os custos de tráfico são muito maiores e são muito mais prejudiciais socialmente do que a maconha legalizada. O álcool é legalizado, o cigarro é legalizado. E vocês têm que concordar, isso não é só uma questão de opinião moral, mas uma questão de saúde. O álcool é muito mais prejudicial do que a maconha. Por que o Fernando Henrique não fez isso no mandato dele? Porque ele faz agora, porque, sabe, não é uma tentativa de se reeleger, tentar atrair o público jovem. Considerando que o Fernando Henrique largou a questão de candidatura e que o Serra é contra a legalização da maconha, eu acho que isso não tem influência. Porque o Serra é totalmente contra a legalização da maconha e o Fernando Henrique é do mesmo partido que o Serra. Eles até estão tendo divergências devido a isso. A grande questão do caso da legalização no Brasil é que isso diminuiria muito o tráfico, pelo menos da maconha. Eu não sou a favor da legalização da cocaína e de outras drogas pesadas. Eu realmente não sou a favor. A questão é que a maconha é uma droga leve. Ela é muito mais leve que o álcool. E por que o álcool continua legalizado? Porque gera impostos. O álcool gera muitos impostos. A indústria do álcool, assim como se virar a gerar uma indústria da maconha, ganha muito dinheiro. Vamos deixar para o próximo programa. Sei que o debate aqui estava começando a esquentar.
Agradecemos aos telespectadores e na próxima oportunidade continuaremos o debate aqui com o pessoal, com os colegas especialistas a favor e contra a nossa legalização da maconha para uso medicinal.